Olá, queridos amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Transição Planetária. Neste capítulo, que se intitula Conquistando o Tempo Mal Baratado, nosso autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, ao retornar à colônia espiritual, vai ter conhecimento dos novos trabalhos a serem realizados na crosta terrestre. Dessa vez na área da genética, auxiliando as reencarnações dos espíritos bondosos que vêm de outros planetas, de outras estrelas, para ajudar a Terra nesse processo evolutivo. Então eu convido você para mais esse estudo maravilhoso. Venha comigo! Vamos então, meus amigos, continuar o nosso estudo, sempre muito instrutivo, do livro Transição Planetária. Como nós já havíamos dito, vamos ver hoje o capítulo 13 sobre conquistar o tempo mal baratado. Aqui, o nosso amigo autor espiritual nos fala que eles retornavam à comunidade ao qual eles estavam ligados no plano espiritual com uma certa periodicidade. Claro, para refazer as energias, para realmente adquirir muitas vezes novas orientações, receber novas orientações e depois prosseguiam no socorro aos irmãos colhidos pela desencarnação no tsunami da Indonésia em 2004. E ele diz aqui, desequipados espiritualmente de recursos iluminativos, dizendo que o trabalho deles, realizado da caravana espiritual, era essencialmente para com esses corações que não haviam se preparado para o desencarne, não haviam tido uma vida, digamos assim, preocupadas, amparadas no Evangelho de Jesus, em Deus, na espiritualidade, não procuravam trabalhar o lado espiritual. Muitos voltados exclusivamente às sensações da matéria, ao dinheiro, aos vícios, aquilo que a matéria poderia proporcionar. E por isso eles estavam desequipados espiritualmente de recursos iluminativos, que é o que faz a grande diferença no plano espiritual, e por isso eles precisavam ser amparados e auxiliados pela caravana, significando dizer que aquelas pessoas que se apresentavam numa condição espiritual diferente, melhor, positiva, não precisavam tanto do amparo e do auxílio deles como os demais. Aí ele fala que rapidamente passou o período reservado para acompanhar os trabalhadores do bem nesse trabalho de auxílio àqueles que desencarnaram no tsunami. O autor espiritual e o Yvon, que era o amigo dele, retornariam à colônia para outros compromissos. Então eles iriam retornar à colônia porque outros compromissos perante a espiritualidade, nós vamos ver, perante também o nosso planeta, eles iriam assumir, dando continuidade ao trabalho da colônia, no caso especialmente deles, no sentido de auxiliar o planeta nesse momento de transição, de realmente saindo de um mundo de provas, de expiações e provas para um mundo de regeneração. Retornando ao lar, viram à distância a imensa região ao qual eles estavam anteriormente ajudando, envolta em sombras densas, vez que outra brilhavam luzes representando os obreiros da caridade, aplicando o bem em favor dos famintos de conhecimentos e de harmonia. Então vejam, nós já vimos isso nas aulas anteriores, que a região, a psicosfera da região, ela era o quê? Escura, enegrecida. Lembram que havia até chuvas, tempestades por conta da atmosfera psíquica do ambiente? Então é isso que eles estão colocando. À distância, eles viam a região envolta nessas sombras densas. Claro que em correspondência, em sintonia com a psicosfera mental daquelas pessoas que desencarnaram. E as luzes que eles eventualmente viam
representavam justamente os trabalhadores do bem, trabalhadores da caridade, trabalhadores de Deus que estavam ali num trabalho de dedicação, de caridade, de fraternidade, de amor, amparando e ajudando aqueles corações que desencarnaram. Então eles, já na colônia, tiveram oportunidade de narrar as experiências edificantes, as lições absorvidas durante aquele trabalho. Claro que, dentro do possível, eles destacaram aquilo que eles consideraram mais importantes. E o autor nos mostra justamente que uma das coisas que mais chamou a atenção, que fez com que ele realmente fizesse um destaque, era justamente os vários credos religiosos trabalhando unidos, juntos, movidos pelos mesmos sentimentos de amor, de compaixão e de caridade. Então, realmente, é algo belíssimo, porque nós temos a condição de perceber que o que importa, meus amigos, não é o credo que eu digo seguir, e sim é o amor, é a caridade, é o sentimento de humanidade que temos em nossos corações. E é esse amor que moveu e que uniu trabalhadores de credos diferentes para ajudar aqueles corações que desencarnaram. Então, isso foi um dos destaques que ele colocou. Olha que lindo! O poder da solidariedade fraternal não se submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado. Concluído, ele informa que concluído o trabalho, o labor com a equipe do Dr. Charles White, farão parte, a partir desse momento e dentro de 2 dias, de um novo empreendimento, cujo mentor, ou seja, quem estaria à frente desse trabalho, eles ainda ignoravam. Dr. Charles continuou trabalhando junto aos desencarnados no tsunami. Outros 2 trabalhadores de outras colônias foram chamados para substituir o autor e o Yvon, ok? E eles retornaram à colônia justamente para se prepararem para um novo mistério, para um novo empreendimento. O êxito do trabalho concluído estimulava-os a aguardar os novos desafios com alegria e gratidão aos céus. Aqui eu destaquei o tempo que eles teriam, digamos assim, para descansar antes de um novo empreendimento. 2 dias apenas. Isso nos mostra, meus amigos queridos, que no plano espiritual o trabalho dignifica realmente e nos torna pessoas melhores, e o trabalho bem realizado, em plena harmonia e sintonia com o Pai, não nos cansa, na realidade nos alimenta, nos fortalece e digamos assim, nos mantém em condições de saúde psíquica e emocional. Então eles, em 2 dias, já estariam envoltos num novo trabalho, num novo empreendimento. E olha aí, ele coloca que eles já estavam aguardando os novos desafios com alegria e gratidão aos céus, ou seja, já estavam realmente felizes por serem úteis novamente. Isso mostra uma característica de espíritos que já estão numa condição evolutiva melhor. Eles se sentem felizes a todo momento de ajudar, de contribuir, de serem úteis. Por mais, digamos assim, compromissados que eles estejam, por mais que o tempo deles, para eles, digamos assim, seja um tempo reduzido por conta da dedicação ao próximo, eles não se sentem ruins com essa situação, eles se sentem felizes. E isso é um indicativo, muitas vezes, que nós podemos os utilizar para nós. Quantas vezes, meus amigos, nós ficamos felizes em ajudar? Quantas vezes nós não nos impacientamos por termos que fazer a caridade, ou porque algum familiar nosso nos chama, nos pede alguma ajuda, e nós até podemos ajudar, mas às vezes reclamando, ou ainda num sentimento de obrigação. Isso é importante quando nós vemos um exemplo desse, para que nós possamos perceber o quão longe nós ainda estamos do ideal, que é realmente esse amor, essa caridade, esse auxílio natural e espontâneo, que nos traz alegria e não mal-estar, certo?
Aqueles que pensam que após a morte os justos repousam, equivocam-se, porquanto em todo o universo vigora somente a lei da ação e da edificação. Falando justamente aí do trabalho, da lei do trabalho, que é uma lei natural de Deus e ela se faz presente em todos os lugares, seja no plano material, seja no plano espiritual. A nova caravana de serviço aos irmãos do orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães, desencarnado há aproximadamente 30 anos após laboriosa existência missionária no Brasil. Então aqui eles já começam a saber quem estaria à frente, quem seria o mentor do novo trabalho, seria justamente um geneticista, Dr. Artêmio Guimarães. E aqui ele já destaca que esse trabalho seria expressivo, tanto no que se refere à qualidade dos serviços, quanto dos membros, a quantidade de membros que iriam atuar nesse trabalho, que seriam divididos em vários grupos, cada um deles atuaria em determinada partes do planeta, para que esse objetivo fosse alcançado. E é justamente isso que nós vamos conhecer nos próximos slides. Qual seria a tarefa e as palavras do Dr. Artêmio no tocante a esse novo trabalho que eles iriam iniciar. Primeiro, nós vamos ver um pouquinho da história, conhecer um pouquinho da história do mentor, Dr. Artêmio. Quem foi ele? O livro nos traz essa informação e nós vamos trazer para vocês. Ele nos diz que Dr. Artêmio dedicou-se na Terra em favor da saudável reprodução humana. Com sacrifícios hercúleos, venceu as peripécias da juventude, mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo, o desejo de salvar as vidas ainda em formação, lutando com denodo contra qualquer forma de aborto criminoso. Então aqui nós já temos condições de perceber um pouquinho da personalidade, do caráter do Dr. Artêmio. Ele, quando aqui esteve encarnado, se dedicou justamente ao âmbito da genética, procurando trabalhar, estudar no desenvolvimento da reprodução assistida, o que viria a ser conhecido no futuro como a fertilização in vitro. Então ele foi uma das pessoas que trabalhou, que estudou, que se dedicou a esse tema quando aqui esteve na Terra. E vocês vão entender exatamente por que ele é considerado, ele é o mentor do novo trabalho a ser desempenhado. Porque vocês vão ter a oportunidade de perceber nos próximos capítulos que são trabalhos realizados justamente no âmbito da genética, da fertilização in vitro no planeta Terra, certo? Então ele sempre foi fiel aos postulados do dever, superou as condições, digamos assim, como ele diz aqui, as peripécias da juventude, as condições ambientais agressivas e perturbadoras, conseguiu se manter fiel ao seu objetivo, ao seu planejamento reencarnatório. Dedicou-se ao estudo da biologia, da embriogenia, integrando-se no grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética, da fecundação humana em tentativas do que seria no futuro a grandiosa fertilização in vitro e a inseminação artificial. Então percebam, meus queridos amigos, que nada acontece sem a permissão de Deus e sem que haja um fim útil à humanidade. Tudo que acontece, principalmente na área da ciência. Então vejam, nós estamos vendo aí que esse espírito, quando aqui esteve na Terra, já tinha o compromisso de trabalhar neste campo para ajudar a ciência a desenvolver, a crescer, no tocante à preservação da vida, porque mostra também que ele era contra qualquer forma de aborto criminoso, então trabalhou na defesa da vida, e também no tocante
a genética, a reprodução assistida, para que ele pudesse, no futuro, ajudar grandes pessoas que não podiam, de forma natural, ter filhos. Ele foi considerado um triunfador na missão abraçada, quando aqui esteve na Terra. Hoje, no plano espiritual, ele é respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnações. Então percebam que no plano espiritual ele continuou trabalhando e desenvolvendo atividades dentro daquela habilidade que ele demonstrou ter na Terra, e não apenas habilidade, um serviço que ele desempenhou com dever, com dedicação, de forma realmente correta e fiel aos objetivos traçados inicialmente. Por isso, claro que no plano espiritual ele adquiriu condições, merecimento para continuar desempenhando o mesmo trabalho. Sob seu comando, aproximadamente 500 obreiros trabalhadores retornariam ao planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades. Nós já vimos no início do livro que realmente espíritos mais evoluídos de outros planetas estão reencarnando na Terra para ajudar a Terra nesse processo de transição, de transformação, de renovação espiritual. E esses corações, esses espíritos mais evoluídos que estão reencarnando na Terra, eles iriam e estão recebendo a orientação e o auxílio de uma equipe espiritual com especialidade na área da genética, para que, digamos assim, os corpos físicos que esses espíritos vão habitar, quando aqui encarnados, possa ser o mais perfeito possível e o mais condizente com a condição evolutiva dos espíritos que aqui reencarnam. Então, todo esse trabalho dessa equipe que ele coloca aí, aproximadamente 500 obreiros estariam sob a sua coordenação, preparando a nova era, abrindo espaço, preparando o ambiente para que houvesse a reencarnação em massa desses migrantes de uma estrela mais evoluída. Aí ele nos coloca que outras equipes já os haviam precedido para esse mistério, seguindo para outros países, ou seja, a equipe de obreiros sob a responsabilidade do Dr. Artêmio não era a única e nem a primeira. Outras equipes previamente já tinham também sido designados e já tinham sido encaminhados para o planeta, mas para outros países, para desenvolver as mesmas atividades. Os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio planejando programas cuidadosos para que espíritos abençoados possam encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios. Aqui é importante nós destacarmos a questão da fertilização in vitro, da genética. Por que muitos dos espíritos abençoados que vieram de outros países estavam reencarnando em crianças decorrentes de uma fertilização in vitro e não sempre de uma fertilização natural? No decorrer do livro nós vamos compreender melhor, mas eu já vou dar, digamos assim, um indicativo dessa razão. O Dr. Artêmio nos informa, no decorrer, na realidade, a equipe nos informa que os bebês gerados mediante fertilização in vitro, os corpos, os genes são mais perfeitos, gerando corpos mais perfeitos e, portanto, corpos menos suscetíveis às doenças. E como esses espíritos que estão vindo de outros planetas, eles não têm compromissos kármicos com a Terra, até porque vêm de outros planetas, quanto mais perfeito for o corpo que eles habitarem quando aqui encarnados eles estiverem, melhor. Mais condições eles terão de desempenhar os seus ministérios de forma perfeita. Claro que eles vão eventualmente adoecer, sim, mas aquilo natural da convivência da vida humana, e não corpos que pudessem ter uma influenciação genética, hereditária dos pais negativa, e que já fizesse com que os corpos
fossem mais deficitários. Então, como os corpos que provêm da fertilização in vitro são normalmente corpos mais perfeitos no que se refere à saúde, porque nós sabemos que apenas os óvulos e os espermatozoides sadios são utilizados para as fertilizações in vitro, então esses corpos eles apresentam a condição apropriada para receber esses espíritos visitantes. Na noite estabelecida para o primeiro contato com o Dr. Artêmio, seguiram ao templo ecumênico para conhecerem as diretrizes seguras elaboradas para o novo programa especial. A mesa central foi composta pelo Dr. Artêmio e, para o encantamento de todos, olha aí quem esteve presente. Acompanharam a entrada do pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis, acompanhado pela irmã Clara, que nós sabemos que a irmã Clara é a companheira de São Francisco de Assis, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. Então, nesse momento onde as diretrizes dessa nova tarefa seriam explanadas, além do Dr. Artêmio Guimarães, o pobrezinho de Assis esteve presente junto da sua companheira querida, irmã Clara. Estavam todos extasiados, respirando em ritmo inusitado. O respeitável cientista, Dr. Artêmio, acercou-se da tribuna e iniciou a sua mensagem. E aqui ele vai começar a colocar um pouco do trabalho que eles iriam passar a desenvolver. E ele fala que a lei do progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento, que levará às culminâncias da plenitude. Grandes mudanças se operarão no planeta terrestre. Claro que eu não trouxe todas as passagens, tudo aquilo que foi dito pelo Dr. Artêmio, eu trouxe realmente as partes mais importantes para que nós possamos entender o conteúdo, a mensagem principal das suas palavras, mas ele começa dizendo da lei do progresso. E a lei do progresso, na realidade, é uma lei natural de Deus e ela fundamenta tudo, porque nós estamos sujeitos ao progresso, a matéria, os mundos estão sujeitos ao progresso, tudo evolui, nada é estático na natureza, meus amigos. E ele vem nos falar isso, justamente sobre a lei do progresso, que é incontestável. E em função dessa lei do progresso, tudo precisa caminhar, tudo precisa desenvolver para que se alcance a meta da depuração, do aprimoramento, da perfeição, que é o objetivo também para o qual nós fomos criados. Fomos criados para a felicidade, para sermos felizes e perfeitos, ok? Aí ele lembra que, segundo inúmeras previsões proféticas, ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhes as estruturas físicas, morais e espirituais. Então, nesse momento, ele começa a falar das previsões, das profecias ditas e existentes nos evangelhos durante esse decorrer da humanidade, que diziam que em algum momento a Terra passaria realmente por, como ele coloca aqui, ocorrências trágicas que iriam modificar tanto a sua estrutura física quanto moral e espiritual. Tanto é que, em função dessas profecias, muitas pessoas acreditavam que haveria um dia final, que em algum momento a Terra seria destruída, que haveria realmente um cataclismo que iria comprometer toda a humanidade. Então, acreditavam, como ele mesmo colocou, acreditavam que aconteceriam situações trágicas na Terra que poderiam levar à morte, ao desencarne em massa de muitas pessoas. E, nesse momento, o Dr. Artêmio ele faz uma observação. Ele diz, interessante que as pessoas se fixam nas profecias, nas catástrofes presentes ou eventualmente ditas nessas profecias, mas muitas vezes esquecem de completar que após esse processo de transformação, de mudança, haveria o quê? A formação de algo melhor, o surgimento de um mundo melhor. Então ele coloca todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza,
por que não dizer o reino dos céus na terra mesma? Desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, produzirão efeitos edificantes. Então ele vem nos mostrar que essas mudanças necessárias, eventualmente tragédias que poderiam modificar a estrutura física, moral e espiritual da Terra, teriam um fim positivo, porque depois de tudo isso surgiria um mundo muito melhor, como ele coloca aqui, onde nós teríamos luz, beleza, leite e mel, como se fosse realmente o reino dos céus na terra. E por que que isso vai acontecer? Porque as criaturas se modificam, as criaturas se depuram, as criaturas que não evoluem são, digamos assim, direcionadas, exiladas para outros planetas, e aqui permanecem apenas aqueles que estão condizentes com a nova condição evolutiva da Terra. E é por isso que novos recursos em torno do bem seriam gerados, seriam produzidos após essas mudanças. Espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, que foi como eu já expliquei. O planeta renovado, então, na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, apresentará o equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enregelantes. E tudo isso vai favorecer o surgimento de paisagens edênicas, belas, bonitas, agradáveis a todos. Mostra, então, o Dr. Artêmio, que o planeta também está se modificando, está se depurando, está crescendo junto com o povo. Não é apenas a humanidade terrestre, moralmente falando, que cresce, mas o próprio planeta se purifica, se aprimora e vai nos proporcionar uma natureza, digamos assim, climática e muito mais agradável, e sem que haja, digamos assim, aqueles grandes fenômenos da natureza que destroem as grandes calamidades. Isso não vai acontecer mais no mundo de regeneração, porque não haverá mais esta necessidade. E ele ainda vai nos mostrar que outras modificações vão acontecer nesse período de aprimoramento e depuração do planeta. Além da Terra fisicamente melhorada, além do homem moralmente mais evoluído, o próprio organismo físico da criatura, do ser humano, vai ser mais aprimorado. Então, olha o que ele nos diz. O organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Então, o próprio organismo do homem, a partir do momento que receber esses visitantes de outros planetas, será aprimorado. Libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Aí há um equívoco na palavra, mas conseguimos entender que, então, com base na futura atmosfera física e moral da Terra, feliz, bela, os próprios órgãos das pessoas vão ser aprimorados, mantendo-se apenas os órgãos necessários, aqueles desnecessários vão ser, digamos assim, paulatinamente desaparecendo e, consequentemente, o organismo físico será mais belo e mais gracioso. Os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos receberão exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade e preparando-se moralmente para o retorno, para a ascensão. Então aqui nós já estamos... O autor espiritual está reforçando a questão do auxílio temporário, meus amigos, temporário daqueles corações ainda distanciados do bem.
Então, através desse exílio, eles vão ter a oportunidade de ajudar os países, os planetas, perdão, ao qual eles forem, a desenvolver, considerando o conhecimento tecnológico que eles já detêm, e eles vão sofrer a dor da saudade. E essa dor da saudade, saudade dos seus familiares, prepara esse grupo de espíritos para que eles procurem evoluir, procurem se melhorar, porque no fundo eles sentem uma saudade de retornar ao seu planeta. Aquela vontade de ascender, de estar novamente ao lado dos seus familiares, é a mola que impulsionará esses corações a evoluir nos planetas onde eles se encontrem, para que eles possam retornar um dia e ascender junto com o planeta que eles, digamos assim, se identificam. Então vejam que tudo é perfeito na justiça divina, nada fica sem uma utilidade. Isso que é maravilhoso. Muitos trabalhadores da espiritualidade equiparam-se de conhecimentos nas áreas da genética, a fim de prepararem os corpos que acolherão mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. Então foi isso que eu falei. Lembram que os corpos que vão receber essas pessoas, esses espíritos benévolos que vêm de outros planetas, os corpos precisam ser mais bem adaptados, preparados para recebê-los. Então muitos trabalhadores da espiritualidade receberam estudos, receberam conhecimento, foram auxiliados na amplitude dos seus conhecimentos na área da genética para que pudessem contribuir e preparar os corpos que receberiam esses espíritos. Então tudo, olha que vocês percebem que o trabalho que a espiritualidade superior tem, espiritualidade que dirige os planetas, para que tudo aconteça exatamente como tem que acontecer. Um trabalho realmente enorme, gigantesco, mas sempre realizado com muita perfeição. O tempo urge, é necessário recuperar os dias mal baratados nos jogos viciosos da ilusão. Então aqui ele faz justamente referência ao título desse capítulo, mostrando que passamos muito tempo iludidos com os instintos, com os prazeres da matéria que nos distanciavam do Pai. E que esse tempo, na realidade, urge, ou seja, é necessário, é indispensável, é imprescindível que nós, o mais rápido possível, hoje, procuremos realmente nos depurar, nos autoaperfeiçoar, para que possamos estar em condições de acompanhar o andamento da Terra. Porque senão, realmente seremos exilados. E quem deseja isso? Nenhum de nós. Então ele diz, o tempo urge, é necessário recuperar os dias malbaratados, os dias desperdiçados, gastos de forma equivocada nos jogos viciosos da ilusão, na vida única e exclusivamente da matéria, com esquecimento da vida espiritual. Aí, nesse momento, depois que o Dr. Artêmio terminou de falar, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado. Imaginem as claridades, as luzes que Francisco de Assis não emitiu nesse momento, realmente pela condição evolutiva que ele tem. E aí também eu vou trazer algumas palavras que eu considerei importantes das suas manifestações, da sua manifestação naquele momento. Então ele diz, Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. Então olhem, vejam que palavras maravilhosas e de um profundo valor ditas por Francisco de Assis. Uma das grandes dificuldades que nós temos, meus queridos amigos, é justamente aceitar que as coisas aconteçam não como nós desejamos, mas da forma que Deus assim deseja, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós.
mas nós temos muitas vezes dificuldade de compreender que a vontade de Deus, que aquilo que é melhor para nós, não é aquilo que nós, naquele momento, desejamos. Então ele diz, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos, ou seja, faça conforme a tua vontade, Pai, tu sabes o que é melhor para mim. Auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Renunciar a mim mesmo, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à busca pelo poder. A abnegação no sentido de me dedicar realmente a causas nobres. Uma pessoa abnegada é uma pessoa dedicada, caridosa, que se preocupa com o próximo, que vivencia a caridade, que realmente sente o amor em seu coração e, em função desse amor, espalha-o à humanidade. E as pessoas que têm essa abnegação são pessoas que vivem em paz. Como ele coloca, facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a possamos distribuir para onde quer que estejamos. E todos a identifiquem, ou seja, todos, através da minha paz, te enxerguem, Senhor. Vejam em mim a tua luz, a tua paz, como servidores dedicados do Mestre. Favorecei-nos com a sabedoria para que o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria. Então ele diz, para que tudo isso possa nos oportunizar a ascensão, o crescimento, a depuração, a evolução. Mesmo que para isso nós tenhamos que reencarnar inúmeras vezes, como ele diz, mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, ou seja, reencarnar aqui ainda num lugar que nos chama a responsabilidade, onde nós vivenciamos provas, dificuldades, que, claro, são necessárias para a nossa evolução, mas que nos fazem, de alguma forma, sofrer, lutar, repensar, refletir, muitas vezes, quando nós não conhecemos a doutrina, a justiça divina, a doutrina espírita, ou outras crenças religiosas que nos aproximem do Pai, são situações que muitas vezes fazem com que nós nos sintamos esquecidos pela justiça divina por Deus, quando na realidade isso não acontece. Deus está em tudo, Deus está em nós, Deus sabe exatamente tudo o que acontece conosco. Quando eu penso, eu vibro o universo. E Deus percebe as minhas vibrações, os meus pensamentos, onde quer que Ele esteja. Na realidade, Ele não precisa estar em lugar nenhum, porque Ele está em todo o lugar, certo? Em todo o universo. Então, São Francisco de Assis continua, Senhor, intercedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. E nesse momento, flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutavam. Então caíam flocos de luz do alto em direção a todos que escutavam o pobrezinho de Assis. Imaginem que imagem, que situação, que momento belíssimo eles não estavam vivenciando naquela situação. E aí a reunião fora encerrada com especial onda de ternura e de beleza. Então, nesse momento, realmente finaliza-se esse capítulo, após a reunião, após as palavras do Dr. Artêmio e do Francisco de Assis, e a partir daí nós vamos realmente, nos próximos capítulos, conhecer e vivenciar realmente o trabalho realizado pela nova equipe que se dirige à Terra e vocês já perceberam, vão trabalhar na área da genética, na área da fertilização in vitro, para ajudar o reencarne desses muitos corações abnegados, caridosos, que vêm de outros planetas para nos ajudar, para realmente nos auxiliar nesse processo de mudança e de crescimento. Então é um livro, vocês já tiveram a oportunidade de perceber como esse livro é importante para nós compreendermos mais fortemente o momento fundamental pelo qual a Terra está passando. E não apenas compreender, para que nós possamos realmente nos preparar para estar em condições de permanecer na Terra e também evoluir e crescer como todos nós desejamos. Meus amigos queridos, nós vamos parando por aqui os slides, nós vamos nos despedir adequadamente, como eu sempre gosto de fazer, e já sabe, eu fico sempre esperando você para o nosso próximo estudo, ok? Tchau, tchau! E aí, meus queridos amigos, gostaram da nossa aula de hoje? Maravilhosa, não é mesmo?
tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho que está sendo realizado já há muito tempo para que muitos corações mais evoluídos de outros planetas venham, reencarnem na Terra e nos ajudem nesse processo de transição. Além disso, tivemos a oportunidade também de ouvir as palavras de São Francisco de Assis, palavras de incentivo para todos nós. Então eu só tenho a agradecer a sua presença por ter estado aqui conosco. Eu espero você na nossa próxima aula. Se você gostou, curta, comente, compartilhe o nosso estudo. Um grande abraço e até a próxima!